Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabiano. Vou estar, então, falando um pouquinho com vocês sobre provisões de férias, 13º. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o intuito do provisionamento? E muita gente não se atenta a cuidar da parte de provisionar. Por quê? Essa parte do provisionar, ela é interessante não somente para a questão da saúde financeira da empresa, mas também ter aquela questão de saber o quanto está sendo gasto. Porque a provisão, tem muita gente que tem aquela intuito assim, vou provisionar tudo agora para ver como é que fica. Não, o ideal é tu vir provisionando mês a mês, para te saber o teu custo, tanto nas férias quanto de 10º. Então, por isso que nesse slide aqui eu quero citar também a questão da importância de ter um preparo do caixa, a empresa saber que ela tem que ter aquele valor. Qual é o principal problema? A pessoa não ter essa reserva de caixa. E o segundo item, né, preparar para situações adversas. Recentemente, pessoal, a gente teve exemplos claros de como a provisão é importante. Por quê? Vamos pegar e vamos voltar um pouquinho no tempo. O que foi a pandemia? Quando começou a pandemia, estava tranquilo, mas quando começou o lockdown, começou a fechar tudo, e teve que o pessoal começar a mandar as pessoas para casa, mas teve muita empresa que teve que botar os funcionários de férias. E aí tu imagina chegar numa empresa lá que tem lá, sei, 15, 20 funcionários e, vai todo mundo para férias. Tá, o salário, eu tenho que pagar o salário do mês, mas aquele 1/3, e às vezes as médias não estavam previstas para aquele curso naquele mês. Se tu tem um provisionamento sendo feito gradativamente, né, mensalmente, tu já vai ter uma reserva no teu caixa. Vamos para o segundo exemplo. Agora, quando teve aqui o alagamento no Rio Grande do Sul, as enchentes, muitas empresas ficaram debaixo da água e tiveram que dar férias para os funcionários. As que não ficaram embaixo da água, fizeram o quê? Tiveram os funcionários afetados. E muita empresa quis fazer o quê? Para dar uma força para o funcionário, fazer um adiantamento do 10º. Só que se tu não tem um provisionamento, tu não tem nem como ajudar o teu colaborador de uma maneira eficiente, porque tu não tem esse dinheiro. Mas essa é a importância, tá? Tanto, né, que a gente cita que as vantagens que a empresa vai ter para isso. A estabilidade financeira, a organização contábil, que é fundamental, e guardar mensalmente. E para poder ajudar vocês, o que vocês precisam ter? Um sistema que ajude vocês, né? Aí o nosso sistema tem a questão de provisionamento. Aqui nesse slide, eu só coloquei a tela, mas eu vou depois abrir o sistema e mostrar na prática também. Pode ver que aqui, né, eu tenho como gerar a provisão de férias e a provisão de 13º. Por que eu quis o intuito de colocar as telas uma do lado da outra? Pode ver que elas são iguais. Por quê? É justamente para facilitar a questão de vocês. Se vocês saberem que tem que fazer a provisão de férias, vocês podem fazer a provisão de 10º. A configuração de tela, o layout de tela, ele é igual. O que vai mudar? Vai mudar as rúbricas, obviamente, que vocês usam, né? Tem as rúbricas de férias e as rúbricas de 10º, porque são tributações diferentes, assim como também tem a questão do provisionamento. Só que o 10º, tu sabe, que é sempre janeiro e fevereiro. Tanto que tem muita gente que brinca, né? Eu nem faço provisão de 10º, eu só digo para o cliente que é o salário do cara dividido em 12 meses, ele tem que guardar uma beirinha todo mês. É mais fácil, né? Agora, já o de férias não, porque o de férias tem 2 agravantes. Além de ter essa questão do período que vem quebrado, porque é a período de emissão, não quando fecha os 12 meses, tu já vai pagar ele. Ele pode tirar um pouco mais adiante essas férias. E aí você já está provisionando as férias fechadas e já vem vindo as férias proporcional em andamento. Então, tudo isso é fluxo de caixa que tem que ser controlado. Então, tu já tem que ter a reserva para pagar as férias daquele funcionário e mais a reserva da férias proporcional que ele está tendo. Por quê? Ele vai tirar as férias vencidas. E se ele for desligado? Tu vai ter que pagar as férias vencidas e mais as férias proporcional. Como é que funciona, então, o nosso relatório de provisionamento? Depois eu vou abrir ele também no sistema, mas aqui tem um slidezinho mostrando ele. Então, aqui no canto aqui a gente tem os dados do empregado, tá? O que foi calculado no mês anterior, né, nesse exemplo, o que está sendo provisionado de avo na competência, se tiver uma transferência, se tiver uma férias pagas, ou se tiver um ajuste, ele vai trazendo nessas colunas para justificar o teu valor atual. Por quê? Porque esse resumo total aqui, pode ver que depois aqui embaixo ele mostra o total da provisão. Claro, se tivesse mais colaboradores, o valor seria muito maior. É o valor que depois você vai transportar para a sua contabilidade, né? É o valor que tem que ter em caixa. Então, por exemplo, esse funcionário já atingiu 8/12avos, e com 1/3, mais a parte patronal que eu teria que pagar para esse funcionário, FGTS, eu precisaria ter em caixa 1.402,36. Ou seja, se eu tivesse dado um problema ali, que eu tivesse que botar esse funcionário de férias, eu teria que ter pelo menos esse valor em caixa para pagar. Mas nada adianta também a gente provisionar isso, gerar relatório e também fazer o quê? Mandar para a contabilidade. A gente tem que mandar essa informação para a contabilidade. Dentro da DataSemplo, quem tem o INDP e o Contábil Milênio, por exemplo, o sistema se conversa.
Então, a gente consegue, depois de gerar essa provisão, que tem esse relatório que vocês podem mandar para um cliente de vocês também podem se organizar contabilmente. Vocês podem configurar contas de créditos e débitos para botar isso para dentro da contabilidade. Aí, tanto que nós temos uma tela que faz a exportação, que é essa aqui, ó, exportação para o sistema contábil. Pode ver que é uma tela só, onde a gente já tem até as duas opções aqui em cima, onde a gente consegue colocar aqui, ó, se é a provisão de férias e 13º para ser enviado. Então, isso facilita também. Na mesma tela, você já consegue colocar as informações. Então, se vocês têm uma mesma base para o contábil, gera a provisão do mês e já exporta isso para a contabilidade. Então, isso é uma demonstração, né, básica de como é que vocês têm que trabalhar com a questão da parte de provisionamento. Vou abrir aqui o sistema, então. Então, no sistema, onde é que vocês podem fazer o provisionamento? E aqui eu vou dar umas dicas para vocês também bem interessantes, tá? Vocês podem vir aqui na guia de movimentações e vir aqui em férias. Aí tem aqui a provisão de férias. E aqui no 13º tem o provisão de terceiro, tá? Se vocês quiserem também, Fabiana, eu não estou achando, não tem problema, pessoal. Usa a árvore aqui do lado, ó, digita não precisa nem digitar tudo, ó, e dá um Enter. Ele vai filtrar tudo que está relacionado às provisões, ó. A provisão de férias, provisão de 13º e a exportação da provisão para o contábil ainda. Volto a dizer, como é uma coisa que vocês têm que fazer mensalmente, se vocês não quiserem se perder muito ainda, dá para clicar com o botão direito aqui, ó, na provisão de férias e criar um atalho. E aí vocês podem ter um atalho aqui na área de trabalho para todo mês. Opa, tem que lembrar de fazer o provisionamento. Vocês vão ver o atalho ali, né? E vai ter essa recordação. Vamos entrar aqui, então, na provisão de 13º. Como é que ela funciona, né? Vocês vão botar qual é a competência. Lembrando que, como eu sempre disse para vocês, o ideal é gerar mês a mês. Vamos supor que vocês nunca geraram nada para trás. Quando vocês gerarem pela primeira vez, esse primeiro AVO vai vir bem mais alto. Por quê? Porque o sistema vai corrigir tudo que falta nesse AVO aí. Aí nos próximos, sim, vai começar a vir valores menores. Vocês podem tirar o relatório analítico ou sintético, considerar a questão de afastamentos, pode fazer agrupamentos para ficar melhor a visualização de vocês. E aqui a gente vai poder ainda filtrar, fazer filtros nas pessoas, se é para utilizar o salário base para o cálculo. Por exemplo, aqui eu estou provisionando férias. Então, o que o sistema sabe? Ele tem que pegar o salário mais 1/3. Essa é a premissa do sistema já de arrancada. Ele sabe que isso ele tem que usar para provisão. Mas eu uso uma média, Fabiano. Eu tenho média de hora extra, eu tenho média de quebra de caixa, eu tenho média de quinquênio. Não tem problema. Aqui no canto, a gente tem um botão que é o Eventos a Provisionar. Quando a gente entra aqui, ele vai abrir todas as listas de rúbricas que já tem dentro do INDP. E aí vocês podem marcar os eventos de média. E ainda, se precisar, vocês podem contactar o suporte e dizer assim, olha, pessoal, eu preciso criar um evento para fazer uma média só para provisão. Eu não quero usar o que eu uso hoje no dia a dia para o cálculo da folha de férias. O suporte ajuda vocês a criar um evento só para questão de provisionamento. De repente, vocês querem colocar algum detalhe a mais, ou tirar alguma informação diferente da rúbrica que vocês usam na folha de férias. Dá para brincar do jeito que vocês desejar, tá? O sistema ele é aberto justamente com esse intuito de facilitar para vocês, ok? Aqui embaixo a gente ainda pode selecionar quais eventos que a gente usou para pagar na folha de férias. Lembra quando eu mostrei o relatório lá, depois eu vou abrir ele, tem uma coluna de pagas. Então, tudo que for pago vai cair naquela coluna. Tá? Fabiana, eu não sei qual é as rúbricas que eu devo marcar aqui das pagas. Faz o seguinte, gera uma folha de férias, imprime ela e depois vem aqui e marca os eventos que você utilizou lá. Eu usei o evento 4.000, 4.012 e vai marcando os eventos aqui. E pronto. Ou os eventos de rescisão, né? Porque os eventos de desligamento também impactam nessa parte. Então, vocês também podem marcar esses eventos aqui. Ainda aqui na parte de marcação, vocês podem ver o detalhamento, como é que ele fez o cálculo para poder fazer aquela média da competência, imprimir o total para uma contabilidade e imprimir o contrato em verde e amarelo, que era a modalidade que tinha. Então, aqui nós temos o botão de processar, pré-visualizar e gravar. Aí vocês podem deixar todo mundo. Se vocês quiserem selecionar só algumas pessoas, vocês também podem selecionar, por exemplo, ó, e vamos confirmar. Vou visualizar aqui a minha provisão do mês 9. Aqui eu tenho 2 colaboradores. Então, aqui, ó, esse colaborador... Então, aqui eu tenho os dados do colaborador, né? As informações do meu funcionário. Aqui, então, eu tenho as informações do que venha já provisionando dos outros meses. Pode ver que esse colaborador já tem 15 12avos provisionado, e esse aqui está com 14 12avos sendo provisionado. Nesse avo do mês, né, o que está sendo provisionado aqui, e para o outro funcionário que está sendo provisionado aqui. Se a gente puxar esse relatório um pouquinho mais para o lado,
eu tenho a coluna de transferência, que é aquela que eu citei para vocês, né? Então, se o funcionário estivesse sendo transferido da matriz para a filial, que o custo passa para aquela filial, ou vice-versa, né? Eu estaria com essa informação aqui. Se a gente puxar um pouquinho mais para o lado, ó, a gente vai ter as colunas, então, de pagas. Ó, esse funcionário, por exemplo, ele teve férias nessa competência, ó, de 1/9 a 30/9, e com esse valor pago. Então, o que aconteceu? Olha só, ele vinha provisionando, ele já tinha 14 avos provisionados, mais o avo do mês, só que foi pago umas férias para ele. Olha lá, o avo caiu para 3 avos agora. Por quê? Porque 12 avos a gente acabou de quitar nessa folha que a gente fez, né? Então, agora esse funcionário já caiu para cá. Por que caiu na coluna de pagas? Porque eu configurei quais eventos que eu pago. Se eu não tivesse configurado isso, tem problema? Não, não tem problema. Só que em vez de aparecer aqui, ele vai cair numa coluna de ajuste, porque ele não sabe por que teve aquele valor que saiu, né? Então ele pode dizer, ó, estou ajustando porque diminuiu esse valor. O que mais cai na coluna de ajuste? Quando vocês fazem um reajuste salarial. Então, se vocês reajustarem o salário de um colaborador, todas as provisões que já vinham sendo feitas, elas estavam sendo feitas por um valor. Então, elas têm que sofrer um pequeno ajuste para compensar esse aumento de salário. Por quê? Quando vocês forem quitar as férias de vocês têm que usar qual? O salário atual, não o salário antigo. Então, por isso que o sistema também faz esse ajuste. Aqui eu deixei mais um exemplo aqui na competência 10. Quando a gente tem um funcionário que já foi desligado, ele também vai cair naquela coluna ali das pagas, ali como a gente tinha sido feito. Agora eu vou fazer uma provisão de todos, ó. Então aqui eu mandei provisionar todos eles. O que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar o provisionamento de todo mundo. E aqui no final, olha só que legal, ó. A gente tem um relatório final. Deixa eu aumentar aqui de novo. Onde tem o total da nossa provisão, ó. E daí, no caso, essa empresa aqui, ó, se fosse provisionando todos os funcionários, hoje ela já deveria ter em caixa isso aqui. Isso é a provisão de férias. Se a gente pegar a provisão de 13º, ó, a tela é também igual. Pode ver, ó, competência, analítico e sintético, questão de afastamento, utilizar o salário mensal, eventos a provisionar, eventos a pagar, e o relatório, quando a gente gerar ele aqui, ó, ele vai listar para nós, ó, as mesmas colunas que tem do outro lado, obviamente, só que aqui nós estamos falando na questão de 13º, tá? Mesma regra, mesma situação. O que é interessante aqui, tá? Vou pegar novembro aqui, ó. Novembro teve adiantamento, tá? Quando a gente olha novembro, olha o que acontece ali, ó. Ele diz que já teve paga, mas pode ver que ele coloca entre parênteses ali, né? Por quê? Porque é um adiantamento do meu valor de provisão que eu vinha sendo feito. Então, quer dizer que eu já adiantei para esse funcionário, vai ser adiantado R$ 886,83. Então, aqui na parte de provisionamento, ó, ele teria para 11 12avos, R$ 1.625,86. Mas já adiantei R$ 86,83, então eu tenho R$ 739,03 a guardar. Quando a gente fizer o 10º final, a gente vai ter aqui o nosso provisionamento, ó. Então foi pago aqui, mas já tinha um adiantamento, né? Então, como é que ficou no 12 12avos? Zerado. Matemática perfeita, tá? Se eu tivesse pago um pouco a mais ou um pouco a menos, aí cairia em ajuste ali. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos botar mês 10 e vamos mandar provisionar. Aqui eu selecionei alguns, vou botar todos. Então, vou provisionar aqui o mês de novembro. Então, em caixa, né, lá em outubro, mês 10, essa empresa já teria que ter um preparo para poder, então, quando chegar novembro, já começar. Então, eu teria que ter R$ 7.107 nessa empresa, já no mês 10, reservado para os meus adiantamentos de 10º que vão começar em novembro e pagar lá, o meu 13º final. Beleza. Provisionamos. Lembrando que os 13º, né, assim como tem os eventos a provisionar e a pagar, também, se precisar criar eventos para provisão, pode ser colocado, tá? Você já pode marcar ali os eventos de 10º e tudo mais. Pode também se pedir para o suporte criar mais eventos na provisão. Fabiano, quero provisionar uma média que eu pago todo mês, que tipo eu vou incluir só no 10º ali, mas não incluo numa rescisão. Não tem problema, dá para criar do jeito que vocês quiserem. Os eventos, por ter eventos abertos, isso facilita bastante. Como eu havia dito antes, né, não adianta nada provisionar isso e não ter o controle contábil. Como é que a gente manda isso para a contabilidade?
Aí tem a tela de exportação, que aí vocês vão mandar para dentro do contábil, que é aqui, ó, em provisões. Então aqui vocês vão dizer qual a competência que vocês desejam mandar, qual a provisão, se é de férias ou a de décimo. Aqui vocês ainda podem colocar a forma de lançamento, se é para o geral, centro de custo, e aqui ainda vocês podem configurar quais são as contas contábeis que vocês desejam guardar essas informações. Já existe um padrão para a questão da contabilidade, mas nada impede de vocês padronizarem isso aqui e colocarem as contas que vocês desejam para ter esse relatório lá no sistema contábil para a questão de custo da empresa. Então, tendo a mesma base de dados, pode marcar a opção realizar automaticamente, e aí a informação vai para dentro do contábil. Se não desejar, pode desmarcar e ainda gerar um arquivo também. Então, esse é o intuito, tá, pessoal? Sempre cuidem para fazer o provisionamento. Eu vejo muita gente se preocupar em fazer a folha de salário do mês, recolher encargos, mas não se lembra de fazer um provisionamento para ter esse preparo em caixa. Tem essa organização contábil, tá? Isso é uma dica que a DataSemp está dando para vocês, porque é um recurso que está dentro do sistema, que vocês podem utilizar. Vocês, lembrando, né, façam isso mensalmente também, porque não adianta chegar, vou chegar lá no final do ano e vou provisionar tudo. Aí não adianta, né, chegar e dar para o financeiro provisão no final do ano, ele já vai ter que gastar aquele valor. Agora, se você vir mensalmente dando esse valor para eles e guardando, facilita bastante, né? Tem empresas que fazem até jogadas com isso aqui, né? Tem empresas que já vão usando essa questão para o imposto de renda, porque sabe que é um custo que a empresa está tendo, apesar de não ter sido pago ainda. Dá para ir jogar até a questão financeira da empresa, na saúde financeira da empresa. Então, essa é uma dica importante que a gente quer dar para vocês. Então, se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, quiserem fazer ali, pode colocar no chat que eu respondo, tá, pessoal? Pode entrar em contato com o nosso suporte, tanto via chat quanto por telefone, que o pessoal também auxilia vocês nessas questões aqui de provisão. Então, vamos ver aqui, ó. Assessoria contábil. Boa tarde, Fabiano. No caso meu, eu não comecei esse procedimento, já estamos em setembro. O ideal seria começar em janeiro. Na questão assim, tá, assessoria contábil, o que eu posso te dizer? Tu pode começar desde janeiro, se tu quiser, não tem problema nenhum, tá? Até para te ver os valores evoluindo, caso para te até conhecer, mas se tu provisionasse agora, não tem problema também, porque o que o sistema faz? O primeiro AVO, ele vai trazer um AVO maior, porque ele vai trazer os AVOs que faltam para trás, obviamente. Vamos supor que tu tem que provisionar, vamos botar um valor simbólico ali de R$ 1.200, tá? Então, dividido em 12 vezes, seria R$ 100. Só que tu vai provisionar tudo agora em setembro, né? Então, ele vai provisionar um AVO inteiro de setembro, né? Até o valor de setembro, aí depois outubro, novembro, dezembro, vai ser só R$ 100. Então, não teria problema, tu poderia começar também a fazer o provisionamento agora. É que nem eu digo, o importante é começar, entendeu? Não estar fazendo para trás, claro, o ideal seria o cenário perfeito seria desde lá de janeiro, ou desde a admissão de todos os colaboradores, obviamente, mas se nunca começou, é melhor tu começar agora, e aí, só lembrando que o primeiro AVO vai ter um boom, né, para a empresa, porque tu não tem nada guardado, tu vai ter que começar a guardar, mas pode começar agora, não tem problema nenhum, tá? Jonas Rocha, né? Se em uma hipótese de uma previsão de média para 13º, quando gerar o recibo, elas integrarão uma rúbrica única, ou serão apresentadas conforme o lerute mensal, por exemplo. Horas normais, salubridade, etc. Bom, Jonas, com relação à provisão, né, de médias, a gente pode criar, você pode colocar em rúbricas separadas, ou se quiser, dá para criar uma rúbrica que veja tudo isso também. Porque o provisionamento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de salário, né, e mais os valores de médias que você adicionar e vai dividir por 12. E vai ver quanto é que é um AVO dessa informação. Então, daria para fazer das duas maneiras. Dá para pegar por eventos explodidos, né, vamos dizer assim, separados, iguais o que você utiliza lá na folha que você paga para o funcionário, ou também dá para criar um evento único, onde aglutine todos esses valores também para a fração de provisionamento. Por isso que eu falei que, para a provisão, se precisar, pode ser criado rúbricas também. Ah, entendi. O Jonas botou ali, pessoal. Entendi. Só que usamos rúbricas únicas, né? Porém, o cliente sempre pede um detalhamento a cada valor. Hoje, se tu usa uma rúbrica para pagar na tua folha, tu poderia usar essa rúbrica para provisão e explodir essa rúbrica para as folhas. Se tu precisar dessa ajuda, tu pode entrar em contato com o nosso suporte ali, que o pessoal pode destrinchar essa rúbrica em várias para você. Se você quiser, pode mandar até por e-mail para o suporte, @datasemp.com.br, dizendo que você precisa fazer isso, que o pessoal vai pedir quais são as rúbricas, se for o caso, pede até a sua base. Se você já for cliente nuvem, a gente tem a base aqui, fica muito mais fácil ainda, e o pessoal pode montar essas fórmulas separadas e te devolver para te botar na sua base também. Dá para fazer de duas maneiras. O Jonas botou ali, vou trabalhar isso então, de forma que se crie uma rúbrica para cada média, cada variável paga durante o período de... A vantagem de tu pagar detalhado, qual que é? Para nós que estamos fazendo a folha, ver contabilmente essa informação numa provisão, num montante,
é tranquilo, a gente sabe que tem que guardar aquele valor. Só que para o funcionário, qual é o problema de tu pagar no montante, né? Agora vamos falar uma visão funcionário. Eles querem saber o que eles estão recebendo. Então, eles querem saber que receberá a hora extra, a insalubridade, a periculosidade. A partir do momento que tu aglutina isso numa rubrica, que tem muitos lugares que eu vejo isso que chama de vantagem, tá, mas que vantagem que eu estou recebendo aqui? Eu estou recebendo minhas horas extras, eu estou recebendo uma insalubridade? Ah, você sabe que está ali. Só que daí tu vai ter que explicar para ele e mostrar que está ali. Então, detalhar muitas vezes é melhor. Mas, como eu te disse, precisar, pode entrar em contato com o nosso suporte e solicitar essa informação. Mas o que o pessoal pode pedir é para te mandar por e-mail ou algo assim, tá? O Jonas botou ali, né? Para o empregado, o cliente não tem um entendimento fácil. Eu fiz esse rateio para as verbas decisórias, 13º sobre aviso, férias sobre aviso, e todas as verbas efetivas no aviso prévio. Infelizmente, às vezes, explicar lá na ponta nunca é muito fácil, né? Bom, pessoal, então, como não teve mais nenhuma pergunta, né? Vou encerrar aqui a live, então, definitivamente. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos vocês. Uma boa tarde e um bom trabalho a todos vocês. Até a próxima. Fui!